Por que que o princípio contábil é importante em estudar, gente? Porque é a base da contabilidade. Porque se você não sabe bem o princípio contábil, se você não sabe bem os fundamentos da contabilidade, você não consegue militar bem na área contábil. É que nem no direito. Você sabendo bem os princípios do direito tributário, por exemplo, você consegue ter uma boa base para poder avançar no seu conhecimento. Né? Então é a mesma coisa na contabilidade. Então não adianta se você não sabe que é um princípio de competência, de entidade, do conservadorismo, para dizer que você sabe contabilidade. Então você precisa começar da base, né, do alicerce da contabilidade para poder entender. Então qual que é o primeiro princípio contábil que é importante você saber? Então é o princípio da entidade, né, que diz o seguinte, que o patrimônio dos sócios não pode ser misturar com o patrimônio da sociedade. A sociedade tem que ser vista como uma entidade que tem vida própria, que foi criada para apurar resultado. Então, ela foi criada para ter vida, para ter independência. Tá? Então, você não pode confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade. Então, é isso que fala o princípio da entidade. Aí nós temos o segundo princípio, que é o princípio da continuidade. Ou seja, a entidade, né, ou seja, que é uma entidade, um contribuinte que tem vida própria, né, no qual o patrimônio não se confunde com sócio, ela foi criada para ter continuidade. Ela foi criada para ter um prazo de vida determinado ou indeterminado, normalmente indeterminado. Por quê? Quando eu decido criar um investimento, criar uma sociedade com a finalidade de gerar lucro, ela foi criada para quê? Para ter vida própria, para ela poder ter a sua continuidade, ter um prazo de duração, seja ele determinado, seja ele indeterminado. Então, eu tenho primeiro o princípio da entidade, eu separo o patrimônio do sócio da pessoa jurídica, e tem o princípio da continuidade, que ela foi criada para ter uma vida própria. E aí nós temos o terceiro princípio, que é o princípio da competência, né, que vai dizer o seguinte, que receita e despesa têm que ser reconhecida pelo seu fato gerador, independente de recebimento, independente de pagamento. Eu não posso confundir regime de competência com regime de caixa. Por quê? O regime de caixa, eu vou reconhecer os valores de acordo com ingressam no caixa da sociedade ou de acordo com eles saem do caixa da sociedade. Já a competência não. Eu vou reconhecer a receita ou a despesa pelo seu fato gerador. Então, numa venda a prazo, por exemplo, eu vou vender uma mercadoria que eu vou receber daqui a 30, 60, 90 dias, tá? Eu vou reconhecer a receita quando? Quando fizer a venda da mercadoria, quando fizer a tradição, quando fizer a entrega daquela mercadoria. No caso da prestação de serviço, quando fizer a prestação de serviço, quando emitir a nota fiscal, né, daquela prestação de serviço, gerou o fato gerador, independente do receber, vamos imaginar que eu vou receber em 10 parcelas, eu vou reconhecer a receita no momento da prestação de serviço. Tá? Então, não podemos confundir competência com regime de caixa. Tá? Esse é um princípio muito importante. E o princípio da competência, gente, o que é importante? Ele está previsto no artigo 177 da Lei das SAs, que ele vai falar o seguinte, que a escrituração contábil, né, tem que respeitar os princípios de contabilidade geralmente aceito e o princípio de competência. Não precisaria nem de falar isso de maneira expressa, mas o 177 ele destaca que as demonstrações contábeis têm que obedecer o princípio da competência por parte da sociedade. Então a gente não pode confundir regime de tributação por lucro presumido, que é regime de caixa, com regime de contabilização para as sociedades, que tem que ser sempre regime de competência. Tá? E aí temos o outro princípio contábil, que é o princípio do registro pelo valor original, que diz o seguinte, que eu vou reconhecer, né, as operações contábeis de uma sociedade, por quê? Pelo seu valor original, né, da transação, que é expresso em real, em moeda nacional. Então, é o valor que eu paguei aquela operação, independente do valor de mercado. Tá? Então, vamos imaginar, eu fiz um bom negócio e consegui comprar um terreno por um valor abaixo do que ele vale no mercado. Então, eu vou reconhecer isso na contabilidade pelo valor que eu paguei, não pelo valor que ele vale no mercado. Porque daí a gente tem outra maneira de reconhecer isso, que é ajuste ao valor de presente, ou ajuste ao valor justo, que a gente vai falar nas próximas aulas. Mas, no momento que eu fiz a aquisição, eu vou reconhecer aquele ativo, tá? Ou aquele passivo, pelo valor que eu fiz a transação, pelo visto que eu paguei, pelo visto que eu contratei aquela operação. Então, é o que fala o registro pelo valor original. Aí nós temos o princípio da prudência, né? Ou, né, antigamente a gente falava prudência ou conservadorismo. Ele tinha sido revogado,
e voltou no começo desse ano. Então, voltou de uma maneira um pouco diferente, que antes que falar o princípio da prudência ou conservadorismo. Tinha que ser sempre pessimista e olhar sempre a contabilidade pelo pior cenário. Por quê, gente? Porque lembra do princípio da entidade, da continuidade e da competência? Todos eles estão interligados, porque o princípio da prudência do conservadorismo visava o quê? Proteger o balanço, né, da sociedade, fazendo com que os usuários da contabilidade, no caso administradores do sócio, não distribuíssem lucro indevidamente, né, e não, se a sociedade tivesse algum tipo de problema, ela tinha que ter recursos para poder fazer a quitação daquela obrigação. Então, o que fala hoje o princípio da prudência, né, que está previsto no CPC 00, que foi alterado recentemente? Prudência é o exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. Então, sempre tem a ver o que, gente? Incerteza. Eu não sei quanto eu devo, não sei quanto eu devo, e não sei para quem eu devo, tá? Significa o quê? Que os ativos, né, e as receitas não podem estar superavaliados, eu não vou contabilizar ele num cenário otimista, e a despesa não pode ser subavaliada. Eu vou ter que sempre reconhecer a despesa pelo pior cenário. Por quê, gente? Porque se tiver algum problema lá na frente, alguma surpresa, o que vai acontecer? A empresa vai ter condições, vai ter caixa para poder fazer o pagamento daquela obrigação. Porque se ela não fizer isso, se ela não tiver isso, o que vai acontecer? Vamos imaginar, eu tenho lá uma ação, uma discussão judicial, que eu não constituo a provisão, né, não obedeço o princípio da prudência do conservadorismo. O que vai acontecer se eu perder aquele processo? Se eu não constituir aquela provisão, não segurei o caixa na sociedade, não reconhecer aquela despesa, eu não tenho recurso para poder fazer a liquidação desse passivo no futuro. Então, o princípio da prudência ou do conservadorismo, ele permite que haja a proteção da sociedade, porque eu evito de distribuir lucro indevidamente por parte dos sócios, tá? E, fora esse, nós temos outros princípios contábeis também importantes, né? Todos eles estão previstos no CPC 00, que é, por exemplo, o princípio da materialidade, princípio da relevância, princípio da confiabilidade e princípio da compreensibilidade. Todos eles estão interligados, gente. Os princípios, eu não posso analisar eles de maneira separada. Então, o princípio da materialidade, por exemplo, se eu deixo de contabilizar algo que é material, que é importante, né, essa missão pode influenciar decisões econômicas, né? Então, né, ele está muito relacionado com o princípio da prudência. O princípio da relevância também, porque se eu não contabilizar algo que é relevante para o balanço da sociedade, ele pode ser até de um valor pequeno, mas se esse valor pequeno, por exemplo, vamos imaginar que a empresa fabrica carros, aí teve um problema numa peça, num parafuso, que pode gerar um acidente, né? O valor do custo do parafuso é material, mas o dano que isso pode causar se torna material, se torna relevante. Então, eu sou obrigado a fazer o reconhecimento disso no balanço da sociedade, tá? Então, por isso que é importante. E ela tem que ser confiável, essa informação, porque ela não pode ter erros ou dúvidas relevantes, porque isso pode induzir a erro o usuário da contabilidade, né? Lembre-se, a contabilidade foi feita para mensurar lucro e hoje ela serve de instrumento para poder dar segurança e transparência para o seu usuário. E ela tem que ser compreensível, porque não adianta você colocar uma informação que ninguém consiga entender. Então, alguém com o mínimo de conhecimento contábil tem que entender aquelas informações que estão previstas nas demonstrações contábeis, tá? E o último princípio contábil que eu gostaria de comentar com vocês, que está muito relacionada com a matéria envolvendo planejamento tributário e direito tributário, é a questão do princípio da primazia da essência sobre a forma. Esse é um princípio novo que veio, né, quando a Lei 11.638 foi editada, que veio trazer o seguinte, gente, que as transações e eventos contabilizados de acordo com a sua substância e sua realidade econômica. Então, não basta a forma jurídica, eu tenho que contabilizar ele com base na sua essência, que tem a ver o que, gente? Com aquele princípio que quem estuda planejamento tributário vai sempre ouvir, que é o tal do business purpose, ou condição econômica da operação. Então, não basta só a forma jurídica, o papel aceita qualquer coisa. Então, eu tenho que ver se aquilo que está contabilizado reflete a realidade. Vamos imaginar, eu tenho lá uma nota de prestação de serviço, tenho a nota fiscal, eu tenho o contrato de prestação de serviço, eu tenho o pagamento daquilo para uma pessoa jurídica. Mas isso significa que aquilo é uma prestação de serviço? Em muitos casos, não. A gente vai ver que aquilo, na verdade, o que é, gente? Aquilo é um empregado que continua pessoa jurídica que
está prestando serviço para a pessoa jurídica. Então, é o quê? É um mascaramento na relação de trabalho. Então, de acordo com o princípio das primazia da essência sobre a forma, eu deveria contabilizar esse valor como pagamento de salário, e não como uma prestação de serviço. A gente sabe que isso é subjetivo, vai dar muita margem à discussão, o contabilista às vezes fica numa situação muito difícil, né? Do que ele vai fazer, se ele vai seguir isso ou não, mas de acordo com esse princípio contábil, ele deveria seguir a essência da operação.